Lucas 15, verso 17 e 18, está escrito assim: caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? 18. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e perante ti. Amém? Glória a Deus. Amém. Põe a mão sobre o seu coração. Espírito de Deus, fala conosco. Nós estamos aqui, Senhor, porque o Senhor é o Deus que nos amou e que foi até o fim, que se deu por nós na cruz. Senhor, que sofreu as dores mais horríveis, o maior de todos os desprezos, humilhação incomparável, rejeição, mas o Senhor não desistiu, e o que levou o Senhor até o fim foi este momento que aqui, Senhor, acontece. Nós estamos aqui, Senhor, somos frutos do Teu amor, somos frutos da Tua misericórdia. Obrigado, porque o Senhor não desistiu de nós. Obrigado por nos amar e nos amar até o fim. Em nome de Jesus, fala conosco. Amém. Graças a Deus. Pode sentar, meus amados. Nós vamos falar hoje sobre, eu dei um tema para a mensagem: acordando para a realidade. Acordar, irmãos, para a realidade. Sabe quando dá aquele clique na vida assim, fala: o que eu estou fazendo da minha vida? E a gente precisa, às vezes, acordar. A Bíblia diz: desperta tu que dormes. E o texto que nós lemos fala de um moço que acordou para a realidade. Diz: caindo em si, refletindo na vida, refletindo naquilo que ele estava fazendo, ele pensou: o que eu estou fazendo da minha vida? Este moço, vocês já ouviram falar várias vezes dele? Porque, como diz a pastora aqui, a gente gosta de falar dos outros, né? E nós vamos falar dele de novo. É o filho pródigo. Filho pródigo é aquele que chegou para o pai e disse: pai, dê-me a parte da minha herança. E o pai deu o que ele pediu. E é interessante, irmãos, que a herança é para a pessoa que vai, são para aqueles que vão herdar os bens dos pais, depois da morte do pai. Então, quando um filho quer a herança do pai antes do pai morrer, ele está dizendo assim: para mim o senhor já morreu. É muito interessante esse texto, irmãos. E aí ele foi embora, irmãos. O texto diz que ele foi morar num lugar muito longe. Mas eu separei aqui 4 tópicos essa mensagem. E o primeiro tópico é: longe do abençoador, a bênção acaba. Amém? Longe do abençoador, a bênção acaba. Você pode repetir isso? Longe do abençoador, a bênção acaba. Ló teve essa experiência.
né? Ele, enquanto estava com Abraão, ele era abençoado, Vanderlei. Enquanto ele estava com Abraão, porque Abraão era o abençoador. A Bíblia diz que Deus chamou Abraão para ser abençoador. Amém? Eu te abençoarei, disse Deus, e tu serás uma bênção. Você vai ser uma bênção para muita gente, você vai ser um abençoador. E Ló acompanhou seu primo, e porque quando nós andamos com gente abençoada, nós somos abençoados também. Amém? Olha, quando os pescadores estavam ali, quando Jesus fez a pesca maravilhosa, os pescadores que estavam ali com os barcos parados, também foram abençoados. Então, você quer ser abençoado, ande com gente abençoada. Amém? Sabe, escolha bem com quem você anda, porque se você ficar andando com gente que só murmura, que só critica, que só fala mal, ele vai para o brejo e você vai junto. Ele vai quebrar a cara e você vai quebrar junto. Ele vai cair e você vai cair junto. Então ande com gente abençoada. Mas quando quando Ló se separou de Abraão, por ambição, né, escolheu as campinas verdejantes, né, o lado mais bonito aos olhos humanos, foi para aquele lado, e vocês sabem como acabou Ló. Acabou sem nada, só com a esposa e as 2 filhas, e no meio do caminho ainda perdeu a esposa, que virou uma estátua de sal, né? E as 2 filhas foram ensinadas sem conhecimento de Deus, sem temor de Deus. Ele recebeu a influência de Sodoma, e aquelas meninas, né, também longe de Deus, embriagaram o pai, e num ato incestuoso, né, elas se deitaram com o próprio pai, e foi gerado Amon e Moabe, que são os amonitas e os moabitas, que depois tiveram o mesmo destino de Sodoma e Gomorra. Então, irmãos, veja que enquanto a gente anda com Abraão, com o abençoador, nós somos abençoados. A pior coisa na vida, irmãos, é achar que a gente não precisa de cobertura espiritual. Então aí a pessoa fica vulnerável, certo? E eu quero que você entenda o seguinte: sem o abençoador, a bênção acabou na vida de Ló. E a história do filho pródigo, irmãos, se assemelha também à história de muita gente dos nossos dias. Muita gente. Eu citei na Bíblia os pescadores, eu citei Ló, eu citei Abraão, mas nos nossos dias, quantas pessoas, irmãos, quantos filhos se rebelam contra os pais, né, e acabam quebrando a cara longe de casa. Quantos funcionários querem passar a perna no patrão, né, e se dão mal, e tem que voltar lá, né, como diz lá no Chaves, volta o cão arrependido, não é verdade? Né? Pedindo 2ª, 3ª chance. Amém? Então, querido, nós precisamos andar com gente abençoada. E esse moço, o filho pródigo, o filho mais novo, né? Pródigo quer dizer esbanjador, desperdiçador. Esse moço, ele foi embora. Ele disse para o pai: quero a minha parte da herança. E o pai então lhe deu o que ele pediu. E essa história é muito semelhante à história
bíblica de alguns personagens e nos dias de hoje também, certo? Esse moço queria o quê? Ele queria os bens do pai. Os bens. Mas ele não queria o pai. E tem gente que faz assim com Deus. Ele quer Deus, aliás, ele quer as bênçãos de Deus, mas ele não quer Deus. Não quer compromisso. E me permita dar um exemplo não muito bacana. É igual pessoas que procuram prostituta, quer prazer só, não quer compromisso. Mas, irmãos, a Bíblia diz que esse moço decidiu viver longe do pai. Mas ele estava vivendo longe do pai às custas do pai. Porque ele estava vivendo do quê? Daquilo que o pai lhe tinha dado. Então, enquanto a gente tem estoque de bênçãos, nós vamos levando a vida. Mas chega uma hora que o estoque de bênçãos acaba. Diz a palavra de Deus que alguns dias depois, no versículo 13, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante. Olha só, irmãos, onde desperdiçou tudo que tinha por viver de forma desregrada. Amém? O pai o abençoou, o pai lhe deu o que ele pediu, mas ele foi viver longe do pai. Então as bênçãos foram acabando. Amém? Nós não podemos nos atrever a querer viver longe de Deus. Irmãos, o peixe foi feito para viver na água, sim ou não? Se tirar o peixe da água, ele morre. O homem foi feito para viver em Deus. Se tirar o homem de Deus, ele morre. Acontece, irmãos, que o estoque de bens, sem a presença do dono dos bens, vai acabando, até chegar a crise. Como diz o verso 14, quando o seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Veja, aquele que tinha tudo na casa do pai, agora passa necessidade. Mas é interessante, irmãos, que do ponto de vista do pai, a necessidade do filho acabou sendo uma bênção. Amém? Sabe, tudo que o pai queria é que o filho voltasse. Mas ele não voltaria se ele não tivesse enfrentado a necessidade, se a crise não o tivesse apanhado. Do ponto de vista do pai, a crise foi uma bênção, porque levou seu filho a passar necessidade. Então ele teve que fazer uma séria análise da sua vida, uma séria análise das suas atitudes praticadas até aquele momento, e isso o levou a querer mudar. Amém? Tem gente, irmãos, que mesmo passando, enfrentando a crise, perdendo tudo,
não tem humildade de voltar. E esse ainda teve humildade e a oportunidade. Vejam que, quando esse moço começou a passar necessidade, aquilo acabou sendo bênção, irmãos. Tem coisa que Deus tira da gente para dar uma chacoalhada na gente. Porque se Deus só vai dando, é igual o pai, não pode dar tudo que o filho quer, senão ele acostuma mal. Amém? Tem hora que o pai tem que falar: meu filho, agora é tua hora de lutar pelo que você quer. Veja que interessante, irmãos. Aquele moço teve que mudar de vida, ele quis mudar de vida, e ainda bem que ele quis, certo? Por quê? Porque os bens acabaram, a crise chegou, a fome aumentou, e a humilhação dominou. Que situação! Moço que vivia tão bem, que tinha tudo em casa, vivendo agora naquela situação humilhante. E o ponto 2 da mensagem: Deus prepara um deserto, se for necessário, se for preciso. Sim, está escrito na palavra de Deus. Amém? Lá em Oséias capítulo 2, versículo 14. Olha o que diz o texto: portanto agora vou atraí-la. Olha, Deus falando para Israel, aqui personificada na pessoa de Gomer. Gomer representava Israel. E Deus disse assim, através de Josué: agora eu vou atrair você, porque Gomer, representando Israel, estava distanciada de Josué, assim como Israel estava distanciado de Deus. Vou atraí-la. Olha o que Deus disse: eu vou levar você para o deserto. Porque lá no deserto, a hora que você não tiver ninguém e nada, eu vou conseguir falar no seu coração. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Tem hora, queridos, que a crise é benéfica. Tem hora que é o próprio Deus que conduz ao deserto. Então nós precisamos. Dá para evitar isso? Dá. É só não querer apenas a bênção e desprezar o abençoador. Dá para evitar o deserto? Dá. É só amar o abençoador mais do que as bênçãos. Estão entendendo, queridos? A Bíblia fala, irmãos, de mesa no deserto. Lá no Salmo 23, Davi disse: Deus prepara para mim uma mesa na presença dos meus inimigos. Mesa na presença dos meus inimigos é banquete, para que os nossos adversários nos vejam banqueteando, desfrutando do melhor de Deus. Mas, irmãos, também lá no Salmo 78, verso 19, diz: Deus pode preparar uma mesa no deserto? Deus pode. Só que esse deserto aqui, que Deus falou que ia levar Gomer, que representa o povo de Deus, não tinha mesa não, irmãos.
Nesse deserto só tinha isolamento, solidão, exposição às privações, exposição ao clima aterrorizante, sol escaldante durante o dia, frio intenso durante a noite, sem ninguém para ajudar. Sabe quando que nós estamos no deserto, irmãos? Quando a família não pode ajudar, quando os amigos não podem ajudar. E tem hora, irmãos, que nem o pastor consegue te ajudar. E às vezes até Deus permite que o pastor nem tome conhecimento do seu problema. Sabe por quê, irmãos? Porque tem coisas que é a gente e Deus só. Tem coisa que é a gente e Deus, irmãos. Isso é deserto. E Deus disse assim: olha, eu vou te levar para o deserto, porque eu quero falar no seu coração. E tem hora, irmãos, que a gente vai ficar na situação do filho pródigo. E agora? Isso é deserto, irmãos. Só naquele momento Deus conseguiu falar com ele. Só naquele momento ele sentiu saudade do pai. Deserto é o momento em que Deus consegue falar conosco, lá no nosso coração, irmãos. A única coisa que nós podemos fazer no deserto é depender de Deus. Deserto é o lugar onde o orgulho, a autossuficiência são quebrados. Deserto, irmão, aquele momento que não adianta ter dinheiro, não adianta ter isso, ter aquilo, não adianta, sabe, ser orgulhoso. Deserto é deserto. Ou você para e deixa Deus falar com você, ou você morre. Sabe por quê, irmãos? Eu aprendi uma coisa com Deus. Pode ler a Bíblia, irmãos. Ninguém sai derrotado do deserto. Verdade, irmãos, porque os derrotados morrem no deserto. Quem sai, sai vitorioso. Amém? Amém? Só que tem hora, irmãos, que Deus, se a gente não parar para ouvir o que Deus quer de nós, se a gente não parar para fazer a vontade de Deus, se a gente não parar para se relacionar com Deus, se a gente não parar, irmãos, para expressar a nossa adoração, a nossa gratidão e a nossa fé através de uma vida de oração, se nós não obedecermos a palavra de Deus nos dízimos, nas ofertas também, Deus vai dizer assim: ei, eu vou levar você para o deserto, porque ali não tem ninguém para te ajudar, e ali você vai ter que me ouvir. Amém? Amém? E o ponto 3 da mensagem é: fascinados com a bênção, esquecendo o abençoador. Isso aqui, irmãos, é a história dos 10 leprosos. Amém? Vocês conhecem o texto, Lucas 17, do verso 11 ao 19, que Jesus curou quantos leprosos? Jesus curou 10 leprosos. Mas só um voltou para agradecer. 9 ficaram tão entusiasmados com o milagre, tão fascinados com a bênção, que esqueceu do abençoador. Tem gente, irmãos, que recebe uma bênção, e aí ele vai se distanciando de Deus. Vai se distanciando.
e vai deixando as coisas de Deus por último. Se der, eu vou no culto, se não der, eu não vou. Não é assim? Culto de oração eu não vou não gosto. E vai se distanciando, irmãos. Hoje eu não vou. Não ensina os filhos a vir na igreja. Hoje papai não vai, hoje a mamãe não vai. Você está ensinando seu filho que não precisa ter relacionamento sério com Deus. Olha aqui, queridos. Fascinado com as bênçãos. Um dia um moço pediu para mim orar por ele. Falou: pastor, eu estou precisando de um carro, pastor. Ora para mim, porque eu preciso que Deus me dê um carro. Aí eu orei por ele, ajudei ele, ensinei ele dentro da Bíblia e tal. Aí quando ele comprou o carro, ele sumiu da igreja. Ficou tão impressionado com a bênção, que esqueceu do abençoador. Amém, queridos? Amém? Vocês estão entendendo essa palavra, irmãos? Deixa Deus falar com você. Será que você não precisa cair em si? A cura do samaritano, porque o único que voltou para agradecer ao Senhor Jesus era samaritano, irmãos. E a cura do samaritano foi mais completa do que a cura dos outros. Porque a cura dos 9 foi apenas externa. Mas o samaritano foi curado por dentro. Você pode aplaudir o nome de Jesus? Pode glorificar o nome dele? O samaritano foi curado, aquele único que voltou foi curado da lepra da carne e da lepra da alma. A lepra interna, irmãos, é pior do que qualquer outro tipo de lepra. Os 9 leprosos foram curados só por fora. No entanto, a bênção acaba, né, irmãos? Porque os anos vão passando e a pessoa se livrou da lepra, mas aí vieram os anos e a pessoa morreu, porque todo mundo morre. Esses tempos atrás ouvi um pastor dizendo que uma irmã estava com câncer, chegou desesperada: pastor, eu estou com câncer, vou morrer. Ele falou: calma, irmã, eu não estou com câncer, também vou morrer, calma. Amém? Amém? Morrer todo mundo vai, mas nós precisamos partir desse mundo tendo certeza da nossa salvação. Não adianta se livrar só da lepra externa, precisamos nos livrar da lepra da alma também. Pode dizer graças a Deus? E o último tópico é caindo em si. Versículo 17: então caindo em si disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome. E é assim, irmãos, ele não saiu rico, não saiu poderoso, não saiu se achando da casa do pai, mas acabou. E longe de Deus, irmãos, acaba a alegria, acaba a paz, as bênçãos, os estoques de bênção vão acabando, a prosperidade vai embora, a alegria sai do coração. Pode ver pessoas que se desviaram dos caminhos do Senhor, passa um tempo, você encontra com aquela pessoa, ele não tem mais aquele brilho, está feio.
Com Jesus a gente tem um brilho especial, mas sem Ele a gente vai perdendo. O filho pródigo, irmãos, descobriu que não é possível viver bem entre os porcos. Amém? Fala para o teu irmão, não é possível viver bem entre os porcos. Não, irmão, não tem conforto nenhum. A Bíblia diz assim, que ele desejava comer a comida dos porcos, mas ninguém lhe dava nada. Entre os porcos, ninguém vive bem. Guarda isso no seu coração, sabe? Viver longe de Deus, irmãos, você não vai viver bem. Por isso tem muita gente deprimida, muita gente chorando. E vou dizer uma coisa, irmãos, tem gente que fala assim, ó, aquele crente lá é carnal. Não é, não. Sabia que não existe crente carnal? Porque ou é carnal ou é crente. Amém? Ou é carnal ou é crente. Se ele é carnal, ele não é crente. Se ele é crente, ele não é carnal. Amém, queridos? Amém? Não dá para viver bem entre os porcos. E a Bíblia diz que ele caiu em si. O que é cair em si, irmãos? É acordar para a realidade. Cair em si é reconhecer que a pessoa do Pai, é mais importante do que os bens do Pai. Deus é mais importante do que tudo que nós podemos receber dele. Cair em si, nesse caso, irmãos, é descobrir que o Pai era mais importante do que os bens que o Pai lhe deu. E aí então ele reconheceu o seu erro, ele voltou para a casa do Pai, ele reconheceu que errou, ele reconheceu primeiramente que todo pecado é, antes de tudo, contra Deus. Ele disse assim, vou me levantar. Caindo em si, ele disse, levantar-me-ei. Tomar uma posição na vida, irmãos. Amém? Levantar-me-ei. Você pode até cair, mas você tem que decidir levantar. Amém? Levantar-me-ei. Irei ter com meu Pai. E eu vou dizer para o meu pai o seguinte, Pai, eu pequei. Ele não disse contra ti primeiro, contra Deus e contra ti. Vocês estão entendendo, gente? Fala comigo, todo pecado é primeiro contra Deus. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu, contra Deus, pequei contra ti. Cair em si, irmãos, é se arrepender. Cair em si é se quebrantar. Sabe, arrependimento não significa apenas livrar-se das circunstâncias ruins. Não é isso não, irmãos, mas é voltar para o Pai. Ele poderia ter ido para qualquer outro lugar. Quebrei a cara aqui, vou ver se eu
vou procurar em algum outro lugar. Diz: não, eu vou para a casa do meu pai, porque eu conheço o caráter do meu pai. O meu pai trata melhor, até os empregados do meu pai vivem melhor do que eu estou vivendo. Eu vou pedir para o meu pai me tratar pelo menos como empregado. Esse é o mal de muita gente, irmão. Ele quer voltar e já quer voltar como administrador da fazenda. Ele quis voltar como empregado. Amém? Olha, alguém pega essa criancinha, por gentileza, porque ela pode. Ela não foi para o culto infantil, não vai? Não vai? Não tem problema. Não tem problema, viu, querido? Pode ficar à vontade aí, tá? Cair em si, irmãos, eu só tenho medo dela machucar, bater a cabeça. Cair em si, queridos, é se arrepender, é arrepender-se, é quebrantar-se. Como eu disse, não significa apenas livrar-se das circunstâncias ruins, mas é voltar para o Pai, é voltar para e voltar para o Pai, irmãos. Para voltar para o Pai só tem um caminho. Amém? João 14,6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, irmãos, pode ser quem for, político, religioso, seja quem for, irmãos, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. Eu sou o caminho, só tem um caminho, irmãos, e esse caminho é Jesus Cristo. Digam graças a Deus. Voltar-se para Deus é se converter. Amém? Porque todos nós saímos da presença de Deus. Todo ser humano, ele está andando e se distanciando de Deus. Mas quando a gente volta para Deus, a gente conhece Jesus e a gente volta para Deus, a gente se converte. Amém, queridos? Digam graças a Deus. Isso é conversão, tá? E eu quero dizer para você, você pode sair desse mundo, deixar essa vida sem ser salvo, mas você nunca vai poder dizer que deixou essa vida sem ser amado, porque a Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Glória a Deus. Vai aplaudir, aplaude de verdade. E para encerrar essa palavra, eu quero dizer a você: você está disposto a amar mais o abençoador do que as bênçãos? Que tem gente que quando perde alguma coisinha já se revolta contra Deus. Você está disposto a amar mais o abençoador do que as bênçãos? Porque as bênçãos estão lá, irmão. O filho voltou, estava tudo ali de novo. Segunda questão: você está disposto a não esperar que Deus tenha que te levar para o deserto para poder falar com você? Senhor, pode falar comigo, não precisa de deserto, estou aqui. Amém? Amém? Você está disposto a ser curado da alma como o samaritano que voltou para agradecer? Ou você quer só cura externa? E por último, você reconhece que o amor de Deus pode e quer te salvar? Então se levante, como filho pródigo, levantar-me-ei.